Olá, colegas, bem-vindos a mais uma edição do PPA, Projeto Pedagógico em Ação. Nesta edição, falaremos sobre o papel dos dirigentes regionais de ensino na administração das DS e no processo pedagógico. A função dos 91 dirigentes regionais de ensino é, por muitas razões, extremamente espinhosa, posto tratar-se de trabalho relacionado a tudo que diz respeito às escolas jurisdicionadas ao órgão que dirige. Entendemos que se o sistema educacional fosse realmente descentralizado, as diretorias de ensino disporiam de todas as condições materiais humanas para responsabilizar-se por escolas bem estruturadas e por um ensino de qualidade em todas elas. Se o fosse, gozariam as DS de ampla autonomia administrativo-financeira, o que significaria contar com um orçamento próprio capaz de atender às unidades escolares, tanto no que diz respeito às suas necessidades materiais urgentes, não cobertas por verbas tradicionais de manutenção, como para a estruturação das oficinas pedagógicas para levar adiante a capacitação do pessoal docente e do suporte pedagógico quando necessário. Assim, a infraestrutura material e humana das DS, em razão da inexistência de autonomia e orçamento próprios, é das mais precárias. Os recursos financeiros são restritos e as condições de trabalho nelas muito se assemelham à das unidades escolares que lhes estão afetas. Dessa forma, nelas faltam verbas para atender às emergências nas escolas e provavelmente nas próprias DS, para alocar professores de alto nível para desenvolver capacitações em serviço de docentes, gestores e supervisores nas oficinas pedagógicas e até mesmo para contratar funcionários necessários ao preenchimento do módulo das unidades escolares. E se considerarmos que os departamentos de apoio às escolas nas DS poderiam prestar serviço inestimável ao processo pedagógico, observamos que prejuízos advêm dessa precária infraestrutura para o ensino público. Por tudo isso, é comum pensar-se no dirigente, às vezes equivocadamente, como o grande burocrata do sistema. Entretanto, não deveria ser esse o papel de um verdadeiro e democrático dirigente, que o queremos envolvido com a melhoria da qualidade do ensino nas escolas sob sua jurisdição. Da mesma forma que uma boa escola é a cara do seu diretor, do seu gestor, uma DRE que possua escolas de qualidade no seu conjunto estaria revelando a do seu dirigente. Para que se constitua em verdade o que expusemos para todas as DS, seria preciso que, antes de tudo, seus titulares sejam profissionais, imbuídos de princípios educacionais básicos, consubstanciados. 1. Na postura democrática. Principalmente o dirigente regional deve demonstrar postura democrática junto àqueles que lhe estão próximos, administrando a DRE que dirige por meio de contínuo diálogo com gestores, supervisores, professores coordenadores e demais funcionários. Postura democrática, todavia, não significa compactuar com omissões de gestores desta ou daquela escola, deste ou daquele supervisor. Entretanto, essas omissões não podem ser tratadas por meio de sistemáticas recriminações a esses profissionais, como só é acontecer em algumas DS, mas através do diálogo particular e franco, no qual o dirigente daria provas de sua competência educacional, orientando aqueles que muitas vezes, por desconhecimento, inexperiência e boa-fé, cometem transgressões ou não conseguem levar adiante um trabalho de qualidade das escolas que dirige ou que as supervisiona. Assim como defendemos que gestores estimulem quaisquer realizações de professores e alunos a fim de elevar-lhes a autoestima e entusiasmo para os trabalhos em sala de aula, sustentamos também, no âmbito das DS, que seus dirigentes devam ter a mesma conduta para com os que consigam o trabalho. 2.
no desejo de realizar o trabalho coletivo nas DEs que dirigem, para melhorar a qualidade do ensino no conjunto das unidades escolares das DEs, faz-se necessário, fundamentalmente, professores, diretores e supervisores bem remunerados. Piso do docente hoje de no mínimo R$12.000. Bem capacitados em escolas com plenas condições de trabalho. Atendidas a essas premissas, sob a liderança dos dirigentes, buscar-se-ia implementar o trabalho coletivo, no qual as decisões que interessam a todos os envolvidos sejam o resultado de amplas discussões e consenso entre os interessados. Se bem encaminhadas, fariam com que todos se comprometessem a cumprir as metas estabelecidas no projeto pedagógico de todas as unidades escolares. Nesse aspecto, é muito estranho que as DEs não elaborem com gestores, supervisores e professores coordenadores projetos de melhoria da qualidade do ensino para o conjunto das escolas, estabelecendo propostas e metas a serem alcançadas pelo conjunto delas, sob a liderança do dirigente. Nada impediria, por exemplo, que os dirigentes tomassem a iniciativa de propor à equipe de suporte pedagógico um trabalho voltado ao acompanhamento e avaliação sistemática do andamento do projeto pedagógico das unidades escolares das DEs. Professores, coordenadores e gestores das unidades escolares seriam divididos em grupos sob a coordenação de seus respectivos supervisores. Estes grupos, a partir de dados concretos das avaliações bimestrais trazidos de suas escolas, apresentariam esses resultados a fim de propor soluções para eventuais dificuldades de aprendizagem nas unidades escolares. Nessas reuniões, com certeza, haveria proveitosa troca de experiências entre as escolas bem-sucedidas e aquelas que, apesar dos esforços despendidos, apresentam todo tipo de deficiências nesta ou naquela disciplina, mormente em língua portuguesa e matemática. Os resultados dessas discussões seriam objeto de reflexão nas ATPCs. A presença do supervisor em algumas horas de trabalho coletivo, quando possível, conferiria ao evento momento propício de reflexão, fazendo com que os professores percebam que há interesse do coletivo na solução das deficiências quando buscam a melhoria da aprendizagem dos alunos. Tais projetos, sem interferir na autonomia das escolas, estabeleceriam metas a serem atingidas para todos os estabelecimentos, na busca pela otimização dos resultados no âmbito das DEs. O acompanhamento desse trabalho, avaliado nos bimestres pelo dirigente, supervisores, gestores e professores, garantiria com certeza a integração saudável entre escolas e DEs, posto que os problemas emergentes poderiam ser sistematicamente discutidos com vistas a se propor soluções coletivas para as escolas específicas que enfrentam dificuldades no aproveitamento dos alunos, ineficiência de docentes, violência, evasão, entre outros problemas hoje tão comuns nas unidades. Seria inclusive ponto de partida para capacitações de pessoal por meio das oficinas pedagógicas, descentralizando a EFAP, que não consegue dar conta das centenas de milhares de profissionais que apresentam deficiências na gestão, na supervisão e na docência. Não temos dúvida de que pedagogizar as DEs, retirando-lhes o ranço burocrático que muitas vezes orienta suas ações, colaboraria poderosamente para um trabalho coletivo ampliado e na melhoria da qualidade do ensino no conjunto das unidades. Com isso, não estamos desqualificando as rotinas burocráticas nas DEs, muitas das quais direcionadas ao encaminhamento e agilidade no que diz respeito ao percebimento de direitos funcionais dos diversos segmentos do magistério. Só que a burocracia não pode se sobrepor ao processo pedagógico que se quer de qualidade, razão primeira da existência do sistema educacional público. 3. No estímulo à integração escola-comunidade. A
ainda que repousem na figura do gestor as maiores possibilidades de promover a integração escola-comunidade, o dirigente também poderá contribuir para essa aproximação. De que maneira? Promovendo debates sobre o tema com gestores, supervisores, pais, membros das APMs, dos grêmios e dos conselhos de escola, estimulando ações nesse sentido. Muito se fala sobre essa integração, mas o que se observa é o costumeiro divórcio entre as partes. Pois bem, um dirigente preocupado com essa integração deveria, dentro de suas possibilidades e disponibilidade de tempo, visitar escolas para dialogar com a comunidade escolar. Seria uma experiência interessantíssima e que daria ao dirigente regional uma perfeita noção da variedade de dificuldades envolvendo as unidades das DS que dirige. Quando observamos nos meios de comunicação denúncias sobre as condições materiais precárias de muitas escolas, tem-se a impressão de que esse dirigente ignora ou finge desconhecer o que se passa nelas. Ainda que as DEAs não possuam recursos financeiros de imediato para resolver os problemas materiais das unidades escolares, quem sabe os dirigentes, conhecendo-os, possam pelo menos preveni-los, solicitando medida aos órgãos superiores que existem para esse fim. Elaboração de projetos com gestores visando a preservação dos prédios escolares sob sua jurisdição também contribuiriam para impedir que unidades escolares, mormente as de periferia das grandes cidades, chegassem a situações calamitosas, escolas deterioradas, como as que são noticiadas quase diariamente nos meios de comunicação. Nesse aspecto, a pandemia obrigou a SEDUC a tomar algumas providências no que diz respeito às condições materiais de centenas dessas unidades escolares. 4. Na solidariedade para com os que rodeiam o dirigente, principalmente os gestores, sempre sobrecarregados nas escolas que dirigem. O dirigente, ainda que ocupe uma função de confiança da administração, o faz transitoriamente. Esse transitório deverá projetar para o futuro marcas de eficiência, competência, honestidade, urbanidade e respeito dos dirigentes para com todos que consigo labutam. Em nossa longa carreira de gestores e supervisores, guardamos com carinho em nossa memória aqueles delegados de ensino de antanho e atuais dirigentes regionais que demonstraram essas virtudes e o quanto elas contribuíram para um trabalho pedagógico de qualidade na maioria das escolas dessas DS. A lealdade devida pelos dirigentes à SEDUC, que, posto ser função de confiança, não os eximem da solidariedade para com gestores e supervisores que enfrentam percalços materiais e humanos em muitas ocasiões. Nesse sentido, o dirigente deve ser sempre o intermediário entre a SEDUC e a direção da escola, que sofre na carne todo tipo de intercorrências materiais e humanas. Assim, o dirigente deve ser, junto à SEDUC, o reivindicador maior de melhores condições de trabalho para essas escolas desprivilegiadas. Reivindicar não significa entrar em conflito com os órgãos superiores, mas levar ao conhecimento das autoridades educacionais os dramas vividos pelas unidades que às vezes os de cima não têm conhecimento e que, se o tivessem, poderiam, em certas circunstâncias, ser objeto de alguma ação governamental, se não para resolvê-los, ao menos minimizá-los. Sabe-se que a esmagadora maioria das escolas se encontra há muito com seu módulo de funcionários totalmente defasados. E falta de funcionários acarreta todo tipo de violência contra alunos, professores e gestores. Recentemente, uma diretora de escola foi esfaqueada por um aluno na porta do estabelecimento. Se a escola dispusesse de funcionários suficientes, a tragédia poderia não ter ocorrido. Ainda que os dirigentes não tenham poderes para alocar esses trabalhadores, o mínimo que se espera deles é que, pelo menos, lute ao lado de seus gestores para resolver junto à SEDUC, nas numerosas reuniões que faz com o secretário, questionando-o corajosamente para que tome as devidas providências sobre a matéria. Reconhecemos que não é fácil aos dirigentes assumirem posições em defesa das escolas das DS que administram, pois suas reivindicações podem, infelizmente, ser encaradas como contestações, mormente,
diante de secretários insensíveis de ontem e de hoje. Todavia, entendemos que o dirigente regional deverá ser um educador com responsabilidades intransferíveis quando se trata de favorecer as escolas que estão afetas à DE que dirige, na medida em que problemas solucionados em cada unidade escolar contribuirão sempre para a elevação do nível de ensino em cada uma delas. Ainda que as limitações da função do dirigente sejam significativas, sempre haverá brechas e criatividade para que possa participar de e colaborar com um ensino de qualidade almejado pelas comunidades escolares vinculadas à sua ADE. Assumir posições democráticas, estimular o trabalho coletivo, colaborar para o sucesso da integração escola-comunidade, solidarizar-se com supervisores e gestores em suas dificuldades, reivindicar melhores condições de trabalho para professores e gestores nas escolas vinculadas às suas DEs e, primordialmente, respeitarem a legislação educacional, evitando cumprir determinações ilegais, muitas vezes promovidas pela SEDUC, casos ligados ao desrespeito às decisões do Conselho de Escola, quando essa instituição as recusa, farão dos dirigentes líderes incontestes do sistema educacional público e peça fundamental para se alcançar a tão desejada qualidade do ensino na rede pública estadual, como um todo. Dirigentes que não se submetem a pressões da SEDUC no sentido de atender a demandas comprometedoras, mormente em tempo de campanhas eleitorais, é sem dúvida o posicionamento de um profissional que sabe preservar sua dignidade. Mas seria este o perfil do dirigente desejado pela SEDUC? Se não é, não temos dúvida que deveria sê-lo. Obrigado, colegas, e até a próxima edição do PPA.